Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, Garro não ficou confortável com a situação criada pelo Corinthians, com a mudança ali da numeração, de certa forma prestigiando mais o Memphis Depay, e o Rodrigo Garro se sentiu desprestigiado. Pessoas próximas ao jogador argentino dizendo que ele ficou muito desconfortável, apesar de dizer que não está concentrado nisso. E olha que o Corinthians não é lá um bom pagador, então pode gerar aí um desconforto muito maior, como foi a situação do Rojas, já que o Corinthians não está em dia com as suas obrigações. Já pensou o Garro livre no mercado? Ó, falar também sobre a situação gerada aí na rodada pelo Gabigol, desconforto total também, mas por conta de uma expulsão ele pediu desculpas e tal, e o Cruzeiro acabou perdendo para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro que hoje está apresentando o Leonardo Jardim como seu novo treinador. E essa situação aí do Benjamin Rollraiser, um chapéu que o Santos deu no Botafogo, afinal de contas, foi chapéu ou não foi? O Botafogo desistiu da negociação, o John Textor, na verdade, não deu ok. Será que já tem novo treinador apalavrado que não concordou com a contratação do Benjamin Rollraiser devido às últimas temporadas que foram ruins, muito aquém? A gente vai falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Já deixou o like aqui no vídeo do Dois Toques? Conto com você. O canal está chegando aí a 40 mil inscritos nesses 7 meses de existência, graças a cada um de vocês. Gente, vamos lá, vou pontuar duas questões aqui, né? A primeira delas, que é a capa, né, que é o Rodrigo Garro. Tive a oportunidade de conversar com o intermediário da negociação do jogador com o Corinthians, e ele já não tem assim, uma ligação muito forte, né? Ele só participou mesmo dessa negociação, mas afirmou que o jogador ficou insatisfeito. Depois o próprio jogador falou publicamente que não gostou da situação, que não é de mentir, que não iria deixar passar isso, que ficou decepcionado, que ficou insatisfeito com a maneira como isso foi tratado, né? E aí veio esse papo, tirou a 10 do Garro, mas deu a camisa 8, que é uma camisa emblemática. Então, cara, quem vestia a 8 do Corinthians era o Charles, antes do Garro. Então não tinha prestígio nenhum, né? Era o Charles que vestia a camisa 8. Tem história, isso e aquilo. E a ação de marketing foi muito bem feita para que o Garro pudesse estrear ontem no jogo contra São Bernardo e, de certa forma, se sentir importante, né? Porque cá para nós é o jogador mais importante desse time do Corinthians. O Memphis joga muito, isso e aquilo, mas a gente não sabe até quando, tem questão física e tal, que sempre assombrou o Memphis na sua carreira. O Garro tá aí jogando o ano inteiro em times horrorosos, mais ou menos, e times bons do Corinthians, né? Enfim, eu acredito que o Garro, ele é um profissional, né? Ele é um profissional e ele, obviamente, não vai assinar escondido contrato, pré-contrato com outro clube, até porque ele tem contrato longo com o Corinthians, né? Mas essa situação cria um desgaste desnecessário, poderia ter sido conduzida de uma outra forma. E como o Corinthians não é um bom pagador, a gente já teve o caso Rojas, que saiu na justiça, porque o Corinthians ficou devendo salário, não pagou, não deu satisfação, ele foi lá, meteu o Corinthians na justiça e saiu, tá? O Corinthians, sempre assombrado pelo transfer-ban, por diversas situações, é uma equipe que faz altos investimentos sem poder fazer altos investimentos. Então essa situação criada com o Garro e o precedente do Rojas não é muito bom para o Corinthians. O Corinthians não está em dia nas suas obrigações e é claro que isso gera um desconforto. O primeiro desconforto foi gerado, desnecessário. Corinthians ficar devendo mais tempo é o segundo desconforto. E aí pessoas próximas ao jogador realmente afirmaram que ele não gostou, se sentiu desprestigiado. Eu vou dizer que acabou o amor, até porque, repito, é um profissional e vai cumprir contrato, mas que é para abrir o olho com toda certeza, tá? Vamos lá, Gabigol foi expulso no Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Cruzeiro que era favorito, até o Galo não vinha performando bem. Vitória do Galo, grande partida do Hulk, Galo com um jogador a mais fez valer essa supremacia, até que enfim, né, o Galo sabendo jogar com um jogador a mais, né? E agora o Galo não está eliminado do Campeonato Mineiro, né, não fez essa vergonha e vai lutar para salvar esse início de temporada, já que não tem Libertadores, né, agora é Sul-Americana, e o time que está montando aí não está um time muito confiável não, né, mas uma vitória sobre o Cruzeiro num clássico dá muita moral, dá muita moral. Cruzeiro que hoje apresentou o seu novo treinador, Leonardo Jardim,
Cruzeiro já havia melhorado só com a saída do Diniz, eu acredito que com a chegada do Jardim vai melhorar e muito. Só que está vivendo esse desgaste com o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, que é um jogador de muita qualidade, várias vezes reiterando aí que quer voltar para a Europa, que quer criar o filho dele na Europa. Tá? Uma situação meio complicada, tô achando até de certa forma um pouco antiética de um jogador que tem contrato com o Cruzeiro, né? Enfim, Palmeiras estava de olho, então, pelo visto, a tendência é realmente sair, né? Qualquer oportunidade que tiver, deve sair. Vamos lá. Agora vamos falar do Benjamin Rohleiser, né? Todo mundo ficou surpreso, porque, pô, mas não é possível. Ele estava acertado com o Botafogo e o John Textor no avião viajando da Arábia para os Estados Unidos, foi lá e fechou com o Santos por causa de uma ligação do Caixinha e do Neymar e tal. Bom, assim, algumas versões, tive acesso a algumas versões, tá? A que mais me convenceu foi, da parte do Santos, a versão que mais me convence. A ligação do Pedro Caixinha e do Neymar foi no sentido de dizer, lá não tem treinador ainda. Então você não sabe se vai cair nas graças do treinador. Aqui eu quero você. Aqui você vai ser importante. E o Cruzeiro aumentou um pouquinho o valor oferecido por uma porcentagem menor. O Botafogo ia pagar menos por uma porcentagem maior, né? Então esse discurso de que o Caixinha bateu nessa tecla, de que o Botafogo não tinha profissional, não tem um profissional ainda à frente, e que esse profissional pode chegar e simplesmente não gostar, principalmente se for europeu. Porque o Rohleiser já não caiu nas graças do Bruno Lage lá no Benfica, tá? Então se for um treinador europeu, se for um treinador português, pode simplesmente entrar em contato com o Bruno Lage e o Bruno Lage fala assim, olha, não fez falta aqui. Pode falar outras coisas, né, que a gente não pode falar aqui para vocês, porque a gente não sabe se é verdade. Questão de dedicação do jogador, o extracampo e tal. Isso é tudo boato, a gente não sabe se é verdade, então não vou nem falar aqui, né? Essa é uma versão, Caixinha batendo nessa tecla do treinador. Você aqui é importante, aqui você vai ser o cara, porque eu sou o treinador e estou te falando isso. Lá você não sabe. Você pode amargar outra reserva, como foi lá no Benfica. E poderia ser. Afinal de contas, o Benjamin Rohleiser joga numa posição onde o Arthur está jogando e o Botafogo ainda está em busca de um ponta-direita. Ele pode ser reserva, ele poderia ser reserva, né? Agora, tem uma outra versão, essa versão já do outro lado, né? O outro lado diz o seguinte, existe uma possibilidade de que o John Textor não tenha concordado com essa contratação, fechou a contratação. Por quê? Porque outras prioridades ficaram mais claras. A situação do Bitelo me parece que em algum momento vai se resolver, já que todos os valores foram fechados. O que está faltando agora é o tempo de pagamento, né? Em algum momento isso vai ser resolvido. E o Santiago Rodrigues. Santiago Rodrigues e Bitelo são valores maiores do que o do Rohleiser e, de certa forma, estão à frente tecnicamente e também na prioridade do Botafogo. Então, o Rohleiser era o terceiro nome aí para se fechar. E foi aquele que apareceu primeiro. Segundo essas informações, John Textor mandou segurar. Não fecha, não fecha. Não fechou, Santos foi lá. Ah é? Então, vambora, vem para cá. Outra versão, tá? É que já tem um treinador apalavrado, tá? Já tem um treinador apalavrado, e esse treinador europeu não foi favorável à contratação do Benjamin Rohleiser, tá? Então você tem duas versões. Quais eu colocaria minha mão no fogo? A do Santos, na inteligência do Pedro Caixinha, de falar, lá não tem treinador, aqui tem e eu quero você jogando no Santos. E de que realmente, por valores gastos, o John Textor não vai ficar jogando dinheiro fora toda hora, né? Ah não, contrata. Tem prioridade. Segundo o jornalista argentino César Merlo, Santiago Rodrigues foi uma possibilidade que se abriu e ele é prioridade em relação ao Rohleiser. E o Bitelo, a situação está para se resolver. O John Textor vai vencer os russos, talvez, pelo cansaço. Enfim, são as versões possíveis para esse caso aí. Voltamos na segunda edição para falar mais coisas aí, valeu?